Imagine que você é um rei tão poderoso que consegue governar o mundo inteiro nas palmas de suas mãos, mas que do dia para a noite se depara com uma grande revolução onde você é o alvo principal. Eu sou Ingrid e hoje vou revelar a surpreendente história por trás da música Viva la Vida de Coldplay aqui no canal Decifra Hits. A letra de Viva la Vida revela os mais profundos sentimentos de tristeza e desamparo que assombram a cabeça de um grande rei que tá com seus dias contados. A história começa a partir do momento em que ele percebe que não terá mais saída, e então sua vida começa a passar bem diante dos seus olhos. O rei reflete sobre seus tempos de glória, onde costumava dominar o mundo de forma soberana e absoluta, sentindo que até os mares podiam se abrir sob um único comando seu. Durante as grandes batalhas vitoriosas em que lutou, conseguia ver o medo refletido nos olhos dos seus inimigos. E por um instante, quando fecha os olhos, consegue até ouvir a multidão gritando: "Agora o velho rei está morto. Vida longa ao rei." Essa frase era um grito tradicional na Europa antiga quando um novo rei era coroado, ou seja, ele está lembrando da sublime sensação que experimentou quando finalmente subiu ao seu trono. No entanto, essa forte sensação de autoridade vai logo sendo substituída pelo sentimento de tristeza, ao perceber que o povo estava se revoltando e que os fundamentos que sustentavam o poder da monarquia estão ficando cada vez mais fragilizados. E eu descobri que meu castelo se apoia em pilares de sal, pilares de areia. Então ele cai em si e lamenta não ser mais o glorioso rei que já foi, usando o ato de varrer as ruas para simbolizar a perda do seu poder. Agora eu durmo sozinho pelas manhãs e varro as ruas que um dia foram minhas. Além de metafórica, essa passagem nos remete ao último imperador da China, que após a sua prisão e queda do governo, terminou a vida como um simples jardineiro. Num minuto eu segurava a chave, no outro as paredes se fechavam contra mim. Esse verso expressa como o monarca se sentia sufocado, não conseguindo enxergar nenhuma solução que o fizesse escapar daquela situação a tempo de salvar a sua vida. Além disso, vemos que em violentas revoluções históricas que marcam a mudança de um governo, o governante geralmente é aprisionado pela população até ser executado. E por isso, essa música se conecta bastante com a história de um dos reis mais famosos da monarquia europeia. Mas para você entender de quem estamos falando, precisamos voltar para o desespero do nosso protagonista ao perceber que o mesmo povo que aplaudiu a sua coroação agora estava lutando pela sua queda. E mais do que isso, não sossegariam enquanto não conseguissem a sua cabeça como prêmio. Ouço os sinos de Jerusalém tocando, os corais da cavalaria romana cantando. Os sinos geralmente são metáforas para indicar a chegada de algo importante e muitas vezes trágico. Aqui, o protagonista cria uma analogia com a história bíblica da perseguição de Jesus Cristo pela cavalaria romana até a sua crucificação para simbolizar a sua própria morte. Essa comparação mostra que, para o rei, a sua execução seria um tanto injusta, assim como a crucificação de Jesus no contexto bíblico. Mas aos poucos ele começa a assumir uma certa responsabilidade sobre as graves consequências do seu reinado. Apesar de ainda estar um pouco confuso e não saber ao certo o que causou tamanha revolta do povo, ele revela que não é uma pessoa tão digna a ponto de ter o privilégio de entrar no paraíso. Por alguma razão que não sei explicar, sei que São Pedro não chamará o meu nome. São Pedro, segundo o cristianismo, é quem possui as chaves do céu, tendo recebido de Jesus Cristo a tarefa de decidir quem entrará ou não no paraíso. E em meio a essa chuva de pensamentos, surge uma forte constatação sobre a sua vida, seguida de um intrigante questionamento. A posição de um rei é desejada por muitos,
Mas seria realmente algo perfeito? Aqui o protagonista deixa claro que no caso dele não foi, pois mesmo tendo muito poder nas mãos, ele nunca se sentiu verdadeiramente livre, se comparando a uma marionete sendo facilmente manipulada de acordo com interesses alheios. A essa altura, já conseguimos perceber que Coldplay quis simular o que passava na cabeça de um grande rei nos seus últimos momentos, ao contar uma história de revolução e morte na letra de Viva la Vida. E para isso, eles utilizaram diversas metáforas bíblicas e passagens com referências históricas, que são amplamente interpretadas como uma releitura da Revolução Francesa, um importante conjunto de revoltas populares que influenciaram o mundo a deixar de ser governado por reis e rainhas com poder absoluto para se tornar aos poucos o sistema de democracia que conhecemos hoje. Em Viva la Vida, podemos fazer um paralelo entre o protagonista da canção e a história de vida do rei Luís XVI, que governou a nação mais poderosa do continente europeu no final do século XVIII, a França. Basta notarmos as semelhanças da sua vida com o personagem da música. Luís XVI nunca desejou ser rei, mas foi coroado mesmo sem se interessar pela política. Por isso, ele tomava as suas decisões como uma marionete, baseado nos conselhos da corte e de Maria Antonieta, a sua esposa. Em 1793, no auge da Revolução Francesa, Luís XVI tentou fugir ao ver a sua vida em perigo, mas foi capturado e condenado à guilhotina. Nos seus últimos minutos, ele até tentou fazer o seu discurso final, mas os tambores e berros da população revoltada eram altos demais, e assim o povo teve a sua cabeça, sem mesmo ouvir as suas últimas palavras. Mesmo com essas semelhanças, algumas pessoas dizem que a letra fala sobre um relacionamento amoroso ou ainda sobre Napoleão Bonaparte, outro personagem histórico. Mas, na verdade, a banda nunca confirmou se tratar de alguém em específico. Porém, a beleza da letra de Viva la Vida se deve justamente ao fato de poder ser interpretada de diversas formas. O que é certo é que essa atmosfera de conflito entre liberdade e revolução está presente não só nessa música, mas em toda a construção do conceito do álbum Viva la Vida. A própria capa do CD foi inspirada na pintura A Liberdade Guiando o Povo, do pintor Eugène Delacroix, de 1830, na qual há uma mulher em pé sobre corpos estendidos no chão, enquanto segura a bandeira da França em uma mão e uma espécie de arma na outra, uma clara representação da Revolução Francesa. Outro fato interessante é que o título completo do álbum é Viva a Vida ou a Morte e Todos Seus Amigos. Essa segunda expressão se opõe à primeira, mas juntas elas transmitem a ideia central do álbum, que traz reflexões sobre a vida e a morte em várias de suas músicas. Ok, mas como surgiu esse título? Bom, se você assistiu nossos outros vídeos sobre a banda, sabe que o vocalista Chris Martin confia sem medo nos seus instintos e na sua incrível sensibilidade musical, que no final acaba sendo essencial em todos os maiores sucessos do grupo, e com Viva la Vida não foi diferente. Em meio a uma viagem para o México, Chris Martin foi visitar a Casa Azul, a antiga casa da famosa pintora Frida Kahlo, que após a sua morte foi convertida em um museu aberto para visitação. Chegando lá, Chris ficou impressionado com as obras da artista mexicana, mas uma em específico lhe chamou mais a atenção. Uma pintura criada em 1954 com frutas e cores vibrantes. E o que a tornou mais impactante foi a frase que Frida escreveu na pintura apenas 8 dias antes de morrer. Chris Martin ficou impressionado com a valentia de Frida, que mesmo em seu leito de morte, foi capaz de celebrar a vida em sua última pintura. Encantado por essa frase, Chris Martin a anotou e decidiu que esse seria o título do seu próximo álbum e também da música principal. E tão curioso quanto foi a escolha do título, foi o surgimento dos primeiros versos da música. Chris Martin explicou que estava prestes a ir dormir depois de tomar alguns comprimidos para isso, quando as primeiras
primeiras frases da música surgiram em sua mente. Ele ficou em dúvida se tentava voltar a dormir ou se descia as escadas e começava a trabalhar. E felizmente para todos os fãs da banda, ele escolheu a segunda opção. A partir daí, o grupo não mediu esforços para finalizar a canção. E quem conhece Coldplay desde os primeiros álbuns sabe que o Viva la Vida, lançado em 2008, representou uma mudança de rumo no estilo musical da banda. Muitos questionaram o motivo, mas Chris Martin já explicou o porquê dessa transformação. Well, I think we felt after our last record, X and Y, which we're very proud of, but we felt like we'd done that sound as much as we could do it. And we don't want people to get tired of our sound, so we have to change it a bit. O mais impressionante é que mesmo depois de toda a dedicação da banda, essa música quase foi descartada pela gravadora, se não fosse por um pequeno detalhe. At the time, someone at the label said, "Look, you've got to take this song off. It doesn't sound like a band." And when it arrived, I was like, "Oh, this is our best song ever." It was only because of Steve Jobs. Steve put it in an Apple commercial, which made it a hit song. Com Viva la Vida, Coldplay criou um hino que é uma verdadeira obra de arte, já que além de toda a parte visual, a música carrega a arte também no seu instrumental. Instrumentos de cordas e sinos podem ser ouvidos ao longo de toda a canção, o que dá aquela sensação de grandiosidade e desperta em quem ouve uma nostalgia e alegria inexplicável. Quer dizer, inexplicável não, já que um estudo científico da Universidade de Cambridge, em conjunto com a plataforma Spotify, elegeu Viva la Vida como a música perfeita para despertar pelas manhãs. De acordo com o psicólogo David Greenberg, a harmonia e o ritmo dessa canção do Coldplay a tornam ideal para afastar o mau humor matinal e nos motivar para as batalhas do dia a dia. Sabia dessa? Comenta aí #Viva la Vida para sabermos que você chegou até aqui. O psicólogo ainda finaliza dizendo: a música não serve apenas para entreter, é algo que adentra a nossa psique e o nosso cérebro. Quanto mais estudamos a música, mais descobrimos o papel que ela teve na nossa evolução. E parece que Coldplay sabe fazer isso de uma forma única. A busca pelo autoconhecimento é algo presente nessa música e em vários outros sucessos da banda, assim como em Clocks, que nos mostra como o efeito da implacável passagem do tempo influencia na nossa eterna busca pelo sentido da vida. Clicando nesse vídeo aqui, você vai entender como eles fizeram mais essa obra-prima. Muito obrigada por ficar com a gente e até a próxima!